Olá! Hoje falaremos um pouquinho sobre a influência da Segunda Guerra Mundial na geopolítica do contemporâneo. Para muitos autores, na verdade, a Segunda Guerra Mundial nada mais é que a continuação da Primeira. E a gente vai ver que os antecedentes, ou seja, os fatos que ocorreram antes da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945, levam a crer que essa característica de ser uma sequência da primeira é muito forte. Então vamos lá. Três antecedentes são importantes. Tá? O primeiro deles o imperialismo, ou seja, a conquista de novos territórios pela Alemanha, pela Itália e um personagem novo que até então a gente não falou, né? A geopolítica mundial do Japão. Vale lembrar que a Alemanha, principalmente, ela não foi contemplada na Liga das Nações, né? Uma das consequências pós Primeira Guerra Mundial, 1920, que tinha como característica a evitar um novo conflito. Diante desse fato, a Alemanha, já com Hitler no poder, já reerguida, ela tem suas ambições imperialistas, principalmente na Europa. Em 1938, antes da guerra ainda, né, invadiu a Tchecoslováquia, por exemplo. A Itália, né, saiu da Primeira Guerra Mundial, tinha promessa de território por parte da Inglaterra e da França, mas isso não aconteceu. E com Mussolini consolidado no poder, a Itália também busca novos territórios, principalmente na região da África, em territórios, né, até então franceses, né, e também outros territórios como a Etiópia, no território africano. E o Japão, né, não tinha aparecido ainda no cenário geopolítico mundial, ele tem os seus princípios imperialistas, principalmente na região da Ásia e na região da China, em algumas ilhas do Pacífico e assim por diante. Então, esse é um dos motivos da Segunda Guerra Mundial. Outro motivo importante, também vinculado à Alemanha, é o revanchismo alemão. Ou seja, o próprio nome diz revanche. Hitler, usando uma das suas principais características no seu nazismo, foi um nacionalismo exacerbado. Ou seja, ele utiliza o Tratado de Versalhes, também consequência da Primeira Guerra Mundial, que levou a Alemanha a uma humilhação muito grande, pagar indenizações, sofreu sanções. Ele trabalha aquilo no povo alemão, na raça pura, ariana, e aquilo cria no povo alemão populismo, um espírito de revanche, principalmente da Inglaterra e da França, que impuseram essas penalizações e essas sanções à Alemanha, né, em consequência da Primeira Guerra. Então, isso é outro motivo de gerar a Segunda Guerra. E antes ainda, já em 1939, um pouquinho antes do início do conflito, algo importante também, é o Pacto Germânico-Soviético. O que é isso? Na iminência da guerra, Stalin, né, líder da União Soviética,
E Hitler, líder da Alemanha, faz um tratado, um pacto entre eles, Pacto Germânico-Soviético. Tem vários outros nomes, mas esse é o que mais aparece nas referências. Ou seja, um pacto de não agressão. Então a Alemanha e a União Soviética, elas têm um princípio de limite territorial no avanço entre ambas, evitando um conflito armado entre elas. A gente vai ver que isso lá na frente, né, é um dos motivos que leva ao fim da Segunda Guerra Mundial. Ok? Diferente da primeira, aqui sim uma guerra mundial, o uso de princípios, principalmente o petróleo, sim, uma guerra em movimento, aviões, embarcações, armas muito mais destrutivas, o que leva também no final da Segunda Guerra Mundial uma carnificina muito maior do que a primeira. Enfim, nós temos um conflito longo, né, nessa Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, muito diferente da primeira. Ok? A gente vai ver um pouquinho, né, desse conflito. O conflito ele se dá em 1939, início, com a invasão da Polônia pela Alemanha. No momento que a Alemanha invade a Polônia, França e Inglaterra, e aqui muito importante, tá? França e Inglaterra, nós vamos ter novamente dois blocos rivais. Então nós vamos ter, de um lado, os aliados, França e Inglaterra, eles formam um grupo, os aliados, que declaram guerra à Alemanha pela Alemanha ter invadido a Polônia. Em resposta, nós temos a formação de um outro grupo rival, que é o eixo. Inicialmente, Alemanha e Itália. E o Japão se junta em 1940. Né? O Japão vai se juntar aqui ao eixo em 1940. Como a gente viu, os japoneses tinham o mesmo ideal imperialista de Alemanha e Itália. E aí se dá o conflito inicial, né, da Segunda Guerra Mundial, os aliados, França e Inglaterra, contra o eixo Alemanha, Itália e Japão. Né, os dois primeiros anos da guerra, 1939 e 1940, você tem essa batalha aqui. Ok? Agora, 1941, a história começa a mudar. Tá? 1941. Por quê? Estados Unidos entra ao lado dos aliados. Qual o motivo dos Estados Unidos entrar ao lado dos aliados? O motivo é Pearl Harbor. Pearl Harbor, uma base militar dos Estados Unidos do Havaí, a qual o Japão ataca em 1941. Em resposta ao ataque japonês à base militar de Pearl Harbor, Estados Unidos entram no confronto ao lado dos aliados. Também em 1941, nós temos a entrada da União Soviética, também ao lado dos aliados.
Por que a União Soviética entra do lado dos aliados, se existia um pacto de não agressão entre União Soviética e Alemanha? Justamente por causa disso. A Alemanha quebra o pacto de não agressão. A partir então de 1941, os aliados França e Inglaterra têm a junção de Estados Unidos e União Soviética. Ok? Começa a mudar o contexto da guerra. E alguns autores usam, a expressão que eu gosto muito, o princípio do fim. Ou seja, até então a Alemanha ela conquista muitos territórios. Só que a partir de final de 42, na verdade, mas principalmente em 1943, princípio do fim através da Batalha de Stalingrado. Ou seja, os alemães quebraram o pacto de não agressão, invadiram territórios soviéticos, e a Batalha de Stalingrado marca a recuperação dos soviéticos de seus territórios. Então a Alemanha, a partir desse momento, se divide em dois frontes de batalha. Né? Um lado ocidental, contra França, Inglaterra e Estados Unidos, e do outro lado contra a União Soviética. Okay? Então, a partir de 43, os soviéticos começam a recuperar os territórios perdidos em direção à Alemanha. Ok? E em 44, nós temos um episódio marcante também, 1944, que ficou conhecido como Dia D. Tá? O dia D, em 44, foi quando uma tropa muito grande do exército dos Estados Unidos desembarca na praia de Normandia, na França. Essa tropa estadunidense, juntamente com ingleses, franceses e outras nações, inclusive o Brasil, a gente vai falar um pouquinho também daqui a pouquinho, começam a reconquistar territórios perdidos na parte ocidental da Europa. Então você tem a Alemanha, de um lado, competindo com França, Inglaterra e Estados Unidos, no dia D, e de outro lado, a Alemanha competindo com a União Soviética na Batalha de Stalingrado. Isso vai 33, isso vai 34, e no ano de 45 acontecem vários fatos que levam ao fim do conflito. Fatos esses importantes que a gente vai destacar para vocês agora. Tá? De 29 de abril de 1945, os aliados chegam na Itália e assassinam Benito Mussolini, o que leva à rendição da Itália. Um dia depois, no dia 30 de abril de 1945, acontece o possível suicídio de Hitler no seu bunker, quando os soviéticos, isso deve estar bem claro, depois, com outro contexto da geopolítica, os Estados Unidos, Capitão América, enfim, uma série de situações que é vendido na Guerra Fria como Estados Unidos heróis
da Segunda Guerra Mundial, mas quem chega em Berlim são os soviéticos, pós-Batalha de Stalingrado, né? E Hitler, ele possivelmente, dentro da história, né, vários livros dizem o corpo de Hitler não foi achado, enfim, mas existe todo um estudo que Hitler cometeu suicídio, seu corpo, de alguns generais, da sua esposa, Eva Braun, foi queimado porque Hitler não queria que fizesse com ele o que foi feito com o bonito Mussolini na Itália, que a sua morte, o seu assassinato virasse um troféu dos aliados. Ele não queria passar por essa humilhação. Ok? Falta quem? Falta o Japão. Então, rendição da Itália em 1945, com o assassinato de Mussolini e suicídio de Hitler. Logo depois, meses depois, a Alemanha também assina a sua rendição. Como a gente sabe, né? No dia 6 e 9 de agosto, o fim trágico da Segunda Guerra Mundial se dá com as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos nas cidades de Hiroshima, no dia 6 de agosto, e de Nagasaki, no dia 9 de agosto. Após esse fato, né, que marca, na verdade, não o fim só da Segunda Guerra Mundial, um fim de uma era, né, a era do eurocentrismo. A gente vai ver que depois, dia 2 de setembro de 1945, o Japão assina a sua rendição, e aí, depois de muitas mortes, muito mais do que a Primeira Guerra Mundial, uma grande crise econômica, a Europa deixa de ser o centro da geopolítica mundial e a gente vai falar sobre a Guerra Fria, o mundo bipolar, ou seja, a disputa da hegemonia mundial entre os Estados Unidos, capitalistas, e a União Soviética, socialista. Ok? Valeu!